A pandemia da Covid-19 no Amazonas tenta se recuperar do colapso da saúde que o estado viveu no último mês de janeiro, quando centenas de amazonenses tiveram suas vidas ceifadas. Com a chegada das vacinas no Brasil, era esperado que todos os esforços necessários para garantir a imunização do Amazonas fossem realizados por Wilson Lima. No entanto, pouco antes da vacinação completar 2 meses no estado, o governador pouco tem feito para garantir os imunizantes. Como vem sendo a marca da gestão do governador para gerenciar a pandemia, a morosidade e o atraso seguem sendo observados, além de uma irresponsabilidade com a população. Desde o mês de janeiro, o governador apenas observa o caos na cidade. O esperado era uma mobilização para equalizar os problemas, dentre várias ações, como garantir usinas de oxigênio e vacinas para o estado. A irresponsabilidade e a falta de compromisso do governador com a população voltou a dar as caras. Dessa vez, o governo do Amazonas recorreu da decisão que obrigava o estado a comprar vacinas para a população, pois o recurso financeiro para a aquisição já estaria disponível e seria capaz de imunizar 70% da população amazonense. Na decisão, a qual o estado recorreu, 150 milhões haviam sido disponibilizados para a compra dos imunizantes, que a população do estado tanto clama para que a situação de calamidade que viveu o Amazonas em janeiro e fevereiro não se repita. A recomendação para a compra no Amazonas, a qual Wilson Lima já recorreu, foi aberta pela Justiça Federal em 25 de fevereiro, através da juíza Jaisa Frache, que definiu que o estado deveria comprar vacinas contra a Covid-19 em até 10 dias para imunizar 70% da população, utilizando os 150 milhões do Fundo do Turismo e do Interior. A decisão de Jaisa Frache foi em resposta a uma ação civil pública movida pelas defensorias do Estado e da União. A Justiça Federal suspendeu na última sexta-feira a obrigação da compra das vacinas, após o governo do Amazonas recorrer da decisão de compra. O aval foi dado pelo presidente do Tribunal Regional Federal, Ítalo Fioravante Sabo Mendes, que afirmou que não cabe à Justiça interferir decisivamente na sua formulação, execução ou gestão de medidas adotadas pelo Estado, sem que hajam indícios de ilegalidades ou inconstitucionalidades na atuação do Poder Executivo, na atuação de Wilson Lima. Enquanto o governador do Amazonas trabalha contra a população, outros governadores do Brasil seguem dando o exemplo, garantindo a vacina para a população, enquanto Wilson Lima segue ignorando o apelo dos amazonenses. No último sábado, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, revelou que o estado articula a compra de 5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para entrega imediata, com estimativa de gastos de até 300 milhões pagos pelo governo estadual. Já no Nordeste, a compra de imunizantes foi confirmada no final de semana pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, e que é presidente do consórcio de governadores do Nordeste, que formalizou a compra de 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. O deputado Serafim Correia se manifestou acerca da decisão dos governadores de alguns estados do país em garantir a imunização de seus respectivos moradores. Atitude esta que ainda não foi tomada por Wilson Lima. Na hora em que falhou todo o esquema de compra de vacinas e de produção de vacinas que o governo federal tinha, os governadores, a partir dos governadores do Nordeste, liderança do governador Rui Costa da Bahia e também do Wellington Dias do Piauí, eles se organizaram numa frente de prefeitos para adquirir vacinas. O Amazonas deveria ter aderido a essa frente, que inclusive já firmou contrato com a Sputnik, que é a vacina russa, para aquisição de 39 milhões de vacinas. O que fez o Amazonas? Nada. Ele nem aderiu à frente dos governadores do Nordeste, e nem tomou outras iniciativas, ele ficou exclusivamente na dependência do governo federal. Serafim também fez duras críticas ao governador do Amazonas pela morosidade no combate à pandemia, desde o começo do vírus no Amazonas, criticando ainda o governador por recorrer da decisão da compra de vacinas. A nossa única salvação é a vacinação. Portanto, a meu ver, o governo do estado do Amazonas deveria ter aderido à frente dos governadores do Nordeste que mostraram e demonstraram que estavam certos
quando viabilizaram a compra de 39 milhões de vacinas. Era esse o caminho que o governo do estado deveria ter exposto à Justiça Federal, mas não recorrer para cassar a decisão. Aí considero que isso foi um equívoco. O defensor público Rafael Barbosa, responsável pela Defensoria Pública especializada em interesses coletivos, foi mais um a comentar a decisão do governador do Amazonas, fazendo críticas à escolha de recorrer à compra das vacinas. A Defensoria recebeu, no sábado passado, a informação de que o Estado havia conseguido, no Tribunal Regional Federal, suspender a decisão da Justiça Federal que determinou a compra de 150 milhões de vacinas para vacinar 70% da população de Manaus e de mais 7 cidades do interior. A Defensoria recebe essa notícia com uma apreensão muito grande, porque enquanto outros estados brigam no Supremo Tribunal Federal para conseguir autorização para comprar vacinas, o estado do Amazonas, que tinha uma decisão nesse sentido, e além do mais, que possui orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, outorgando dinheiro e autorização legislativa para tanto, opta por questionar a decisão da Justiça. Enquanto o governador espera, o prefeito de Manaus aprovou nesta segunda-feira, com unanimidade, o ingresso de Manaus no consórcio de prefeitos para aquisição de vacinas para os manauaras, com Wilson Lima, ainda sem se mobilizar para garantir mais doses para o Amazonas. O vereador Sandro Maia aproveitou a votação para criticar a decisão do governo do Amazonas em não comprar as vacinas, enquanto Davi Almeida lutava para garantir a imunização dos manauaras. Ao mesmo tempo que a gente está muito feliz com o prefeito de Manaus, saber que é um homem corajoso, que sabe a dor da população, a gente fica triste com o governo do estado. Dia 12, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a determinação da juíza, onde indicava que o governo teria que comprar 150 milhões de vacina. E o governo entrou com ação através da Defensoria Pública do Estado para suspender essa determinação da juíza. E o Tribunal Federal acatou na sexta-feira. Olha como é que é difícil. Como é que pode? O povo morreu. O povo está morrendo. Ao invés de gastar 1,5 milhão, como eles fizeram, numa árvore de Natal, eles suspendem o investimento para a compra de vacina. Isso é muito triste. Isso é o retrato da gestão do governo do estado. E eu quero parabenizar o cabra macho, o prefeito que sabe a dor da população, que sabe de onde veio, o Davi Almeida. E que sirva de exemplo ao governo do estado, que não brinque com políticas sérias. Era isso que eu tinha para falar. Muito triste com essa suspensão desse investimento em 150 milhões nas vacinas. Esse é o retrato do governo do estado. Além dos 150 milhões aprovados pela juíza Jaisa Frache, a Assembleia Legislativa do Estado já havia aprovado, em dezembro passado, mais de 50 milhões para a mesma finalidade. Além da capital, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins, Tabatinga e Tefé seriam beneficiados.